Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui Lívia, do canal Para Fazer Valer, com mais um vídeo para que nós possamos crescer e aprender um pouco mais juntos, sempre juntos. Há uns dias eu postei um vídeo que falava sobre mudança e eu resolvi fazer o vídeo de hoje pensando em acrescentar algo mais naquele vídeo que com certeza vai ajudar a gente a entender um pouco melhor e também conseguir entrar nesse processo de transformação, de revolução humana, de mudança interior, para que a gente possa crescer. Então, naquele vídeo eu cheguei a comentar sobre lei de causa e efeito, sobre que uma das formas da gente conseguir mudar é principalmente conhecer-se. Inclusive até utilizei a frase de Sócrates, né, tão famosa frase que ele diz: conheça-te a ti mesmo. E por que eu mencionei isso? Não há como eu me propor mudar se eu não me conhecer. Se eu não me conhecer, inclusive eu vou achar que eu sou perfeita o suficiente para não precisar mudar nada. Então é preciso você voltar-se, né, para o seu interior e buscar refletir sobre a pessoa que você é. Você, por exemplo, pode pensar assim: eu não preciso mudar nada. Mas será que realmente não? Talvez você tenha um objetivo já há muito tempo firmado na sua mente e você já vem há tanto tempo lutando e não consegue. Será que não está precisando de você rever seus conceitos e se analisar, se observar e ver se realmente não é algum hábito que você precisa retirar da sua vida? Porque a gente precisa fazer algumas escolhas. Então, eu resolvi falar um pouquinho hoje sobre Kaizen. Alguns falam Kaizen, outros falam Kaizen. E esse princípio, esse termo Kaizen, ele tem origem oriental, né, no Japão, principalmente naquele momento em que o Japão passava por um período de devastação muito grande após ter sido atingido pela bomba nuclear na cidade de Hiroshima, que eles precisavam ser resilientes, né? Superar tudo aquilo. E a forma como eles encontrou foi dentro desse princípio de Kaizen. Que é o que esse princípio? Esse princípio, ele significa a melhora contínua. É todo dia eu avançar um pouco. Veja só, se eu lanço uma meta muito grande, uma mudança muito rápida, muito brusca de costumes, de hábitos, é muito fácil de eu fracassar, de eu não dar conta de cumprir, e se eu não cumprir, eu vou me sentir frustrado, vou me sentir fracassado de primeira. Então, a proposta é o quê? Você buscar mudar aos poucos e todo dia um pouco, nunca deixar de estar melhorando, por isso se chama a melhora contínua. Porque o que acontece? Se eu estabeleço metas muito grandes, né, é mais fácil de eu fracassar. Então, se eu estabeleço metas pequenas, eu ainda vou conseguir sentir aquela satisfação interna quando chega ao fim do dia, porque eu consegui dar conta de cumprir aquela meta que eu estipulei. Então, veja só um exemplo. Se eu buscar aprimorar, melhorar, retirando alguns hábitos, uns maus hábitos, substituindo por bons hábitos, todo dia 1%, ao longo de 10 dias eu terei melhorado 10%, ao longo de 30%, ao longo de um ano 365%. Daí você vai chegar lá na frente e olhar para trás e pensar assim: nossa, eu deixei tais hábitos, isso nem vai te fazer falta. Você vai ser capaz de olhar para dentro de si e pensar: nossa, mas eu fazia isso? E fazia. E talvez era isso que estava te impedindo de crescer e fazer com que você atingisse aquele determinado objetivo. Então, até Daisaku Ikeda, que também é um mestre budista, ele diz assim, que não avançar é o mesmo que retroceder. Para e pensa nessa frase. Realmente, se eu não avanço, eu vou ficando estagnado, ao passo que tudo no mundo vai evoluindo, tudo vai avançando. E é o mesmo que se eu não avançar, eu vou estar realmente retrocedendo, porque tudo caminha para a evolução, para o crescimento. E apenas eu não caminhar, eu vou estar
voltando, é o retroceder. Então, e ele ainda diz assim, ó, não importa que seja pouco, o importa é que o avanço de hoje seja maior que o de ontem e que os passos dados amanhã sejam mais largos que o de hoje. Então veja, às vezes é muito fácil, as pessoas podem pensar assim, mas é muito fácil você estar na situação confortável e falar assim, eu quero ver você passando por uma dificuldade. Tá, então eu tenho uma outra proposta para te fazer. Problemas todos têm. Uns vai ter de desarmonia familiar, outros pode ter financeiro, outros pode estar passando por um problema de saúde. Mas a dica também é, não foque no problema. Não foque no problema, foque no resultado. Foque na solução. Porque o universo ele é tão positivo e tão maravilhoso que ele dá mais do mesmo. Então, se eu sento para fazer minha oração, minha meditação, não importa a religião que você pratica, mas se você foca no problema, o universo vai te dar mais do mesmo. Então, por isso que é importante você focar na solução. Por exemplo, eu tenho uma meta, e aí tem uma dica, você pode traçar metas de longo, médio e curto prazo. Quando você você tem um objetivo, você traça uma meta, um plano também para você alcançar essa meta. E aí, o que acontece? Se você foca lá na frente, na meta, os obstáculos eles vão vir, porque isso é certeza que vai vir. Mas quando você está olhando lá no resultado, o obstáculo que vier, a sua consciência vai entender que isso é apenas uma etapa. É uma etapa nesse caminho que você tem que trilhar para chegar naquele objetivo. E aí você não vai se frustrar. Você vai sacudir a poeira, você vai conseguir os meios para ultrapassar esse obstáculo, que é apenas uma etapa para você chegar no seu objetivo. Então, por isso que a dica é foque no resultado, foque no objetivo, não foque no problema que você está passando agora. Então, tudo isso faz parte da nossa evolução, desse nosso processo de mudança. E que é verdade que quando eu mudo, tudo muda. Eu vou só dar um exemplo aqui. Pare na frente do espelho e comece a se movimentar. Você vai fazer assim e a imagem que você vai ver refletida vai fazer a mesma coisa. É por isso que a gente fala que quando eu mudo, tudo muda, porque a sombra não segue o corpo. Então, os atos que você pratica emanados no universo também vai retornar para você em seu benefício. E isso é consequência, né? Então, tudo que eu emano no universo, tudo que eu emito para esse universo volta para mim. Por isso que quando eu mudo, tudo muda. Porque a partir da sua mudança, quando o outro vê, nossa, mas ela antes fazia assim, nossa, mas diante de determinada situação ela agia assim, não tá agindo mais, ela realmente mudou. Não, eu vou mudar também. Se fez bem para ela, vai fazer bem para mim. E a outra dica, além desse princípio de Kaizen, de melhora contínua que você pode fazer, é olhar-se como alguém que possui a mesma capacidade que o outro. Por exemplo, você sabe que uma pessoa conseguiu um objetivo, mas você ainda não conseguiu o seu. Todos nós temos a mesma capacidade. Em capacidade, nós somos iguais. Nós só somos diferentes em essência. Então, a minha essência, ela é composta do resultado de soma de todas as ações que eu fiz de boa e de ruim, que é o karma que a gente fala. Por isso que às vezes duas pessoas se propõem a um determinado objetivo e uma às vezes vai conseguir primeiro que a outra, porque cada um tem aquilo que ele precisa de passar para chegar naquele determinado objetivo. E aí alguns costumam dizer assim, tudo é no tempo de Deus, mas quem faz esse tempo e ajuda com que o universo conspire a seu favor, Deus conspire a seu favor, é você com suas atitudes. E aí quando for o momento necessário, porque tudo é merecimento, você também vai atingir o seu objetivo, entendeu? Então nós somos únicos.
E aí você olha para o outro e pensa, ele tem uma centelha de luz divina dentro dele, eu também tenho dentro de mim. Se o outro consegue, eu também posso conseguir. Mas ainda dentro disso, jamais se comparar com os outros, tá bom? Porque todos nós temos o mesmo potencial. Ok, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, em algum ponto da sua vida, em alguma situação. Mas estudando eu estou podendo crescer muito e a minha alegria é poder compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo. Um beijo, quem gostou do canal aí, do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva, tá bom? Até mais!